Salve, salve família! Eu sou Antônio Alaí, está iniciando agora mais um episódio do Camaçari Pode Mais. E hoje eu estou recebendo aqui Edmilson das Dores, que é presidente do Sindicec, Sindicato dos Servidores Públicos do município aqui de Camaçari. E ele vai contar um pouco para a gente da realidade vivida pelos servidores aqui do município de Camaçari. Mas antes, eu já quero pedir a você que se inscreva aí no canal, curta e compartilhe esse vídeo com os amigos, com os colegas de trabalho, no grupo da família, no grupo de trabalho, no grupo de WhatsApp, no grupo do Brechó. E não deixe de seguir a gente aí nas redes sociais. E se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal, porque é de graça e vai nos ajudar a manter esse trabalho. Boa noite, Edmilson. Tudo bem? Boa noite, Antônio. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo sob controle. Quero, desde já, te agradecer pela presença aqui. Sinta-se à vontade, né? E seja bem-vindo. O servidor é que agradece a oportunidade de dialogar o serviço público em Camaçari. Pode ter certeza. Camaçari, até pouco tempo atrás, era conhecida como um dos municípios... Aliás, um município que pagava melhor aos seus servidores, Sim. com a melhor remuneração para os servidores, talvez do estado da Bahia. De um tempo para cá, essa situação mudou. E a gente vê muitos servidores reclamando da situação que vive hoje aqui em Camaçari. Você, como presidente do sindicato dos servidores públicos aqui de Camaçari, como é que você avalia a situação que hoje o servidor, o trabalhador aqui do município de Camaçari vive? Privação. A palavra é essa. E privação causada pela falta de revisão salarial. Nós viemos aqui, eu consigo fazer um levantamento histórico. Até 2016 a gente tem revisão salarial. A partir de 2017, não. Acaba. Governo Elinaldo suspende revisão salarial. Dos 8 anos completos agora, praticamente 7 e poucos, de anos de gestão Elinaldo, ele só revisou 2 vezes o salário. A gente está com 5 revisões atrasadas. Isso tem achatado o salário do trabalhador de Camaçari. Houve uma mudança entre 2004 e 2013, gestão Caetano, parte da gestão Ademar, em que havia um processo de valorização, revisão salarial, inclusive acima da inflação. 2009, por exemplo, a crise imobiliária americana derruba a arrecadação de Camaçari, é menor. Ela é menor do que no ano anterior. E mesmo nesse contexto, naquele momento, o prefeito Luiz Caetano revisa salário. Uhum. Elinaldo entra em 2017 como prefeito, não promove a revisão 2017, passa 2018, 2019, ele faz a revisão de 2019 e 20, mas não faz 21, 22, 23 e 24. A inflação está aí. Quem está em casa sabe. Teve não é só revisão servidor. em 2019 e 2020? 19 e 20. Ele promove revisão. Ele paga 2016 por interpelação judicial. É o Poder Judiciário que faz ele fazer. Quanto isso representou, esse período sem revisão, de perda no salário hoje do servidor? Aproximadamente 40% do salário perdido. 40%. Não tem orçamento doméstico que resista. O mais cruel, Antônio, é que ele revisa o próprio salário. Elinaldo revisa o salário dele em 60%, dele e dos secretários, na pandemia. Quando se justificava, tem que ter o cuidado com as contas públicas, ele revisa o próprio salário dele na pandemia. Outro ponto cruel é que não ter revisão salarial num contexto que a arrecadação, Ademar deixa a prefeitura com 938 milhões de reais em orçamento, Elinaldo hoje tem 2,3 bilhões, é mais que o dobro do que era o orçamento de Ademar. E não faz as revisões. Essa falta de revisão salarial desses anos 2017, 21, 22, 23 e 24 está massacrando. É um massacre ao serviço público. Não é nem ao servidor, ao serviço público está sendo massacrado. Teve concurso agora para cuidador, por exemplo. Não vai preencher a necessidade do município de cuidador, porque o salário é baixo. Você já ouviu concurso público não preencher vaga? É a situação de Camaçari hoje, com Elinaldo à frente do município, certo? Destruindo o serviço público. Vocês já fizeram um cálculo para ver a relação do salário dos servidores hoje de Camaçari com o salário mínimo? Porque nesse período houve o reajuste do salário mínimo. E qual a relação
de perda entre A um e outro? política, a prova disso é que, para quem sabe o que é PIS, PASEP, né? O servidor de baixa renda, o trabalhador de baixa renda recebe o PIS, PASEP, que é quem tem renda mínima menor do que 2 salários mínimos. A grande massa não tinha direito a PIS, PASEP, porque a gente tinha um salário acima de 2 salários mínimos. Sempre aqui, com o processo de valorização e de carreira, o respeito à carreira do servidor, ficava acima desses 2 salários mínimos. Hoje, mesmo o governo Bolsonaro, o governo anterior, não tendo feito a valorização do salário mínimo, a gente conseguiu desabar. Você tem ideia? Imposto de renda, que é outro fator medidor. A atualização do imposto de renda ficou no governo Temer e governo Bolsonaro sem ser revisado. Nesse contexto de não ter revisão, que a maioria dos trabalhadores foram atingidos pelo imposto chamado imposto de renda, o trabalhador de Camaçari não conseguiu nem chegar no imposto de renda. Nem conseguir contribuir. A grande massa não contribui para o imposto de renda porque não tem renda. Não tem renda. Tem trabalhador, por exemplo, que na pandemia ficou com R$ 250 quando descontou tudo. Imagine quem está assistindo a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje existe servidor em Camaçari ganhando menos do que salário mínimo? Porque eu acredito que deve ter alguma categoria que tem salários assim, baseado no mínimo. Tem. E se o salário mínimo subiu quase que 100% nesse período, Sim, e não houve reajuste no salário do servidor, como ficou a remuneração desse servidor abaixo do mínimo? abaixo. Servidor, principalmente os trabalhadores de 30 horas, ganha 938 de base. Salário base 938. Se ele não está, por exemplo, numa secretaria que tem algum tipo de gratificação, como saúde, Cefaz, ele está na educação, por exemplo, é 938. Isso mais o auxílio transporte para ele ir trabalhar. Esse o desenho do trabalhador de Camaçari. É essa a situação. É inacreditável. Que a pessoa pensa, está na prefeitura, o salário, você trabalha na prefeitura. É trabalhador pior do que a iniciativa privada. A remuneração é bem ruim. Não só remuneração, condições de trabalho e outras coisas que eu discuti aqui, mas é pior do que a iniciativa privada. Porque o trabalhador efetivo, ele não tem a mesma defesa que tem o trabalhador seletista. No caso de um ALID, por exemplo, não tem revisão na iniciativa privada. O sindicato vai brigar com o patrão para ter revisão para o trabalhador seletista. Se rolar uma dificuldade em chegar num acordo, a Justiça do Trabalho decide, é o chamado dissídio. Né? E aí ele decide, a Justiça diz, um percentual é X. Vocês não resolveram? Então eu estou decidindo aqui, a Justiça diz que é X. A Justiça não pode definir nosso percentual de revisão, porque isso aqui é um dos poderes do ente federado. E aí a gente fica à mercê da vontade de Elinaldo. Além dessa perda salarial, você avalia que houveram outras perdas? Muitas. Começa em 2017. Elinaldo, quando entra, chega avalanche. Elinaldo já bota a gente para pagar de 11% para 14% de previdência. É Elinaldo que faz isso. Elinaldo bota aposentado para pagar a previdência. No contexto, porque a gente entende que se houvesse uma crise econômica, uma crise financeira, todo mundo tem que pagar da sua contribuição, né? Seu esforço para segurar. A Previdência de Camaçari é a mais equilibrada da Bahia, uma das mais equilibradas do Brasil. Por que eu botei aposentado para pagar Previdência? Aposentado que ganha salário mínimo, que na pandemia, inclusive, recebeu filhos e netos desempregados, paga 14%. Eu recebo aposentado de fralda, fedendo a urina, porque não tem dinheiro para comprar fralda. Passando dificuldade, com a família passando fome. É cruel isso. E porque quando a gente não tem dinheiro, a gente entende o contexto do esforço. Quando tem dinheiro e você submeter os trabalhadores a essa situação, é crueldade. Então, o governo Elinaldo tem características de governo perverso. É isso que eu queria te perguntar. Na sua avaliação, o que leva a gestão municipal a tratar os servidores assim, dessa forma que você está falando? Não tem compromisso com o município. Não tem compromisso com o município. A primeira coisa é o fator político. O servidor, de uma certa forma, não tem compromisso com o gestor de plantão. Ele tem compromisso com o governo, com a gestão, com o município, não é com o prefeito. Não tem um compromisso político. Então, eles começaram a sangrar.
Sangrar. É tanto que, por exemplo, os cargos em comissão, Elinaldo aumenta de 938 para 2.400. Não revisa o salário do servidor e usa esse dinheiro para ampliar sua base política. Política. Só que pela outra ponta ele esquece que não é o servidor em comissão que bota a mão para resolver as questões do munícipe. É o servidor de carreira, não é o servidor comissionado. E é por isso que ele aponta hoje com quase 60% de rejeição na cidade. Porque o serviço público ele destruiu. Assim como ele destruiu a Ponte dos 46. Assim como ele está destruindo a cidade toda aí. Assim como vai e não veio. Ele destruiu tudo. Então, é um projeto predatório. O indício que a gente tem do governo Elinaldo é que ele veio para predar. Não tem planejamento de governo. Eu sempre uso essa ponte dos 46, porque aquilo é o absurdo dos absurdos, aquela ponte já com quase 2 anos, para uma ponte boba para você consertar. Então, é naquele desenho que ele olha o restante todo da cidade. E dentro desse contexto, o servidor é de carreira, ele não pode demitir, ele não tem poderes sobre o servidor. Porque a gente está aqui para prestar serviço ao município, não é para Elinaldo de plantão, dentro do que a lei manda. Então, um processo de vaidade, ele não podia mandar, então eu vou massacrar. Eu não vou revisar salário. Eu vou segurar esse dinheiro, vou fazer outro investimento. Vou investir em cargo comissionado, eu vou contratar os cargos que vão dizer que eu sou o maravilhoso. Ele esqueceu que para ser maravilhoso ele tinha que trabalhar pela cidade. E para trabalhar pela cidade ele precisa da mão do servidor. A prova que essa receita que ele usou não dá certo, 63% de rejeição. A cidade toda, hoje, se ele fosse candidato, ele estaria no processo de inviabilidade de sucessão, de eleição dele, de reeleição, por conta de não entender a importância do serviço público. Me diga aí, na sua opinião, qual a repercussão que essa vivência dos servidores públicos hoje de Camaçari traz para a cidade de Camaçari? Há um desalento na cidade. Há um desalento nos servidores. Hoje, a média de idade de servidores públicos é 48 anos. Então, voltar para o mercado é muito complicado. Fica uma sensação de desalento. E não é só nossa. Não é só o serviço público, o servidor público. Eu falo sempre o serviço público, o serviço público é o conjunto de trabalhadores. Há um desalento completo nessa cidade. A cidade está desalentada.